Ivan Kleber, vou aproveitar que você mencionou aqui o Nicolás Maduro para trazer uma atualização para a nossa audiência do cerco ao narcoditador, porque o Alex Saab, empresário colombiano vinculado ao regime na Venezuela, foi capturado. Ivan Kleber, a gente também quer te ouvir a respeito disso. Isso mesmo, Geisiane. Quem deu a notícia por primeiro aí na América Latina foi a Rádio Caracol da Colômbia. Alex Saab, que aparece aí nas imagens que a nossa direção gentilmente disponibiliza, é considerado um dos peças de ferro ali do Nicolás Maduro. Ele já havia sido preso, ele foi preso em 2021 em Cabo Verde, foi extraditado para os Estados Unidos e a administração Biden fez um acordo com o Maduro e ele foi solto e assumiu o cargo de ministro da Indústria da Venezuela. Então são várias denúncias contra ele e com certeza esse foi um pedido dos Estados Unidos, melhor dizendo, uma ordem, né, Geisiane, para Delcy Rodrigues, a captura de Alex Saab, considerado aí uma das principais figuras dentro do regime. As informações que chegam é de que ele foi capturado em uma ação conjunta das forças do regime venezuelano com a CIA, às 2h30 da manhã, horário local, na Venezuela, e que ele será extraditado para os Estados Unidos. Possivelmente, Geisiane, ele já foi extraditado, a gente não tem essa informação, de repente ele já está em solo americano, pode ser que nas próximas horas a gente tenha uma atualização, e é mais um, Geisiane, que a gente vai ficar de olho, que esse sim, esse já mostrou tem histórico de quem gosta de delatar e gosta de fazer acordo. Esse aí, com certeza, vai delatar e a gente está curioso para saber o que ele pode entregar para a justiça americana, Geisiane. Todos ansiosos pelas delações todas e também para entender, né, se isso vai chegar até Cuba, que a gente sabe que ali está no point, aliás, de todas essas questões aqui da América Latina. Ivan Kleber, eu trago aqui a tela os nossos analistas políticos do dia, passo a palavra agora para a Fabi Barroso. Fabi, estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. Seja bem-vindo, Ivan. Como o mundo está, não é mesmo? Eu juntei tudo aqui. Brasil recebendo, então, a comitiva aí do Putin, que tem a mesma vibe de quando nós recebemos, infelizmente, o Maduro, com toda aquela pompa e circunstância. Então, espero... tudo indica que o Trump, quando fez aquele acordo, né, tudo indica, a gente não tem essa formalização, que estava aí nesse acordo justamente afastamento da Rússia e da China e nada de BRICS, né, nada de vamos nos alinhar ao BRICS. Aí a gente tem a captura, né, do Alex Saab, que com certeza, como você disse, vai delatar. E a nossa esperança aqui no Brasil é sempre, será que o Lula entra? Será que, né, o regime, o Foro de São Paulo será exposto algum dia? E quem sabe também, né, o próprio Estados Unidos veja e fala, essa sanção aqui, né, desse ministro aqui, dessas autoridades aqui, vamos voltar com elas porque o Brasil não está se comportando. O que você acha desse quadro inteiro que está aqui exposto? Porque é o quadro, né, muito assim, um flash do que está acontecendo hoje no mundo relacionado principalmente à América Latina. Olá, doutora Fabiana. Olha, gostei muito dessa analogia da comitiva russa com aquela visita de Maduro, se não me engano, em 2023, literalmente com o tapete vermelho. Perfeita a comparação. Para nossa audiência entender o que está acontecendo, essa comparação não poderia ter sido melhor, doutora Fabiana. Justamente essas imagens que nós estamos acompanhando aí, um deles está preso aí na foto, né? Aliás, dos 4 aí, 2 estão presos, estão lá num presídio no Brooklyn. Então a gente pode sim fazer essa analogia. A questão do Alex Saab, de tentar aí cortar a influência da Rússia e da China na América Latina, é uma das prioridades do governo Trump, não sou eu que estou dizendo isso, em um documento publicado, né, de segurança nacional, que a gente analisou, inclusive, lá no programa de Leste a Oeste, aqui às sextas-feiras, às 8h30 da noite, aqui mesmo no programa, na programação da revista Oeste, né, nós analisamos esse documento, está ali bem claro que um dos objetivos é retirar essa influência da Rússia e da China na América Latina. Aí o que faz o Lula? Vai lá e convida a comitiva russa para essa reunião. Reparem, o documento foi publicado entre novembro e dezembro, o documento americano. Nós tivemos a confirmação dessa retomada bilateral entre Brasil e Rússia em janeiro. E um detalhe curioso, depois da captura, pelo menos na mídia russa, isso foi divulgado, depois da captura de Nicolás Maduro, a gente sabe que o Lula ficou bastante impactado com
a captura de Nicolás Maduro, será que Lula estaria buscando uma parceria com a Rússia para evitar realmente, eventualmente levar ao mesmo fim do Nicolás Maduro? A gente sabe que essa química, essa amizade entre Trump e Lula tem uma linha muito tênue ali entre a situação de agora e que tudo pode mudar. Então, realmente, como eu disse antes, é um jogo muito perigoso que o Lula está fazendo e eu estou curioso para saber como a mídia europeia, a mesma mídia europeia que apoiou o Lula em 2022, vai agora interpretar e analisar essa visita aí dessa comitiva russa ao Brasil. Pode ter certeza que vai desgastar ainda mais a imagem de Lula, pelo menos na Europa. Lisiane, eu devolvo para você. A gente ainda precisa colocar aqui nessa conta, Ivan Kleber, que lá atrás, antes daquelas primeiras sanções que o Brasil sofreu, teve aquela declaração do Lula sobre moeda única. Na verdade, foi a declaração primeiro do BRICS sobre uma moeda única para bater de frente com o dólar. Depois, o embaixador russo disse que a ideia tinha sido do Lula. Ele deixou muito claro, não, a ideia não foi do BRICS, não. A ideia foi do Lula. Então, o Lula sempre se colocando aí nessa enrascada mesmo com os seus companheiros, digamos assim. Trago a tela aqui de novo, os nossos analistas da Luz, estamos com o Ivan Kleber, sua pergunta. Muito boa tarde, Ivan. A minha pergunta, não sei se pode responder, mas eu gostaria muito que pudesse, se for pelo menos lançar. Eu continuo querendo entender o que possa ter dentro desses 4 aviões. Porque, como você disse, os russos costumam trazer até água. Esses IL-96-400, que são os aviões que vieram para cá, são numa versão, pode-se dizer, executiva, se não presidencial, até para uso dos governantes. Fossem comerciais, levariam 200 e tantas pessoas. Não posso acreditar que houvesse mais de 100 passageiros nesse avião. Assim, ele poderia carregar bem mais de 30 toneladas nos seus porões. Aí eu fico pensando, 30 toneladas, 100 pessoas, dá 300 quilos para cada um. Pode trazer até a água do banho que tem espaço. Eu fico pensando, o que eles podem trazer em 4 aviões para fazer uma reunião? E mais, o que eles vão discutir numa reunião dessas? Da Luz, boa tarde. Boa sua pergunta, viu? Porque o que me motivou a fazer a pesquisa para justamente entender por que 4 aeronaves deste porte foi justamente esse questionamento que o senhor fez. Tudo bem, 4 aeronaves é muita coisa. Uma aeronave reserva, a gente sabe que isso é de praxe, muitos países utilizam uma aeronave reserva, se der problema em alguma manutenção, alguma mudança de rota, enfim, a gente sabe como o mundo da diplomacia está agitado, então tudo isso faria sentido. Realmente, 4 aeronaves me chamou a atenção, então ontem à noite eu me debrucei sobre isso e fui fazer uma pesquisa e descobri essa questão aí de que a Rússia, de fato, ela envia 4 aeronaves em viagens de longa distância. Agora, realmente, a conta que o senhor fez não fecha, né? Entre a questão da água, alimentos, bagagem, enfim, realmente essa conta não fecha. E eu acredito, da Luz, que nós teremos talvez a resposta para a sua pergunta depois que essas aeronaves decolarem do Brasil, qual será o destino delas? Venezuela? Colômbia? Ou possivelmente Cuba? E se essas aeronaves saírem do Brasil para Cuba, aí possivelmente nós podemos aqui sim questionar que tipo de bagagem estão ali nessas aeronaves. E pior, dentro deste cenário, obviamente que nós estamos aqui no campo das hipóteses, ninguém pode afirmar isso 100%, o da Luz deixou isso bem claro na pergunta dele, mas se esse for o cenário, então o Brasil estaria sendo usado como um trampolim para a Rússia conseguir dobrar ali, não é, toda a questão do Caribe e chegar em Cuba, ou transportando o equipamento que possa ser utilizado para a defesa do regime cubano. Esse sim é um caso de soberania nacional. Eu humildemente convido os deputados da oposição que questionem, que façam aí o trabalho, né, que a oposição precisa fazer. Eu sei que está tendo muito trabalho ali com a questão do INSS, do Banco Master, e tem que ser assim mesmo. Mas quando se fala de soberania, aqui sim nós temos um caso que o governo brasileiro deveria, por exemplo, explicar à nação brasileira por que 4 aeronaves de um país que está em guerra, de um país que está altamente sancionado, acusado no mundo todo por invadir a Ucrânia, como que nós permitimos a entrada dessas 4 aeronaves assim?
como se nada tivesse acontecendo. Então, eu acho que cabe sim uma margem aí de espaço para que a oposição faça os questionamentos que precisa fazer e que a população brasileira tenha as respostas sobre, principalmente, não de quem está nessa aeronave, mas do que está nessa aeronave. Daluz, gostei muito da sua pergunta, porque foi a mesma pergunta que eu me fiz ontem à noite e comecei a preparar essa pauta aqui para a gente. Geisiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.